Olá, como vai? Queria conversar com você um pouquinho acerca do que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30. O texto sagrado nos diz que o nosso Senhor Jesus chama os seus discípulos que haviam voltado de uma importante missão. Eles o chamam a um lugar à parte, para um tempo de repouso e descanso. Porque era muito, segundo o texto sagrado, a multidão que ia e vinha e eles não tinham tempo sequer para comer. Retiraram-se, pois, então de barco para um lugar deserto. Muitos, porém, que os viram, os reconheceram e concorreram a pé de todas as cidades e chegaram ali primeiro do que eles. Bom, os discípulos, como disse, haviam sido enviados para uma importante missão. E agora eles voltam e contam a Jesus tudo o que Deus tinha feito por intermédio deles. O Senhor, então, lhes convida para um tempo de descanso, de repouso e de uma refeição, e até mesmo de um bom bate-papo a sós. O Senhor conhecia as necessidades dos seus discípulos, reconhecia que eles precisavam e necessitavam daquele tempo. Precisamos disso. Você e eu precisamos nos preocupar com o nosso revigoramento físico, nosso revigoramento mental, um descanso regenerador para a nossa alma, para os nossos músculos, para o nosso corpo, por causa das aflições do dia a dia. Que tal programar, ainda hoje com a sua família, um descanso, um passeio no parque, um passeio no shopping, uma ida ao cinema e, quem sabe, uma caminhada aí no zoológico, numa zona rural, um passeio com a sua família. Deus sabe que você precisa, não se sinta culpado. Por causa disso, aproveite aí uma graninha extra ou mesmo sem muita despesa, um tempinho para o descanso e para o passeio com a sua família. Bom, naquela região de Cafarnaum, muitos, diz o texto sagrado, não somente viram o barco que deslizava pelas águas, mas também reconheceram seus ocupantes. Concluíram que os discípulos de Jesus estavam indo embora e que seriam abandonados. Não gostaram e não quiseram aquilo. Pensaram que estavam sendo abandonados e resolveram fazer alguma coisa. E agora? Fazer o quê? Parecia que não havia barcos disponíveis para todos aí seguirem o barco que Jesus estava com os seus discípulos pelo mar da Galileia. Então resolvem ir a pé ou até mesmo correndo pela margem do lago. E parece que a notícia se espalhou pelas cidades vizinhas e aglomera-se então uma grande multidão que concorram com aqueles primeiros e vão para o destino onde o barco estava indo. Destino, Foz do Rio Jordão, onde ele deságua ali no mar da Galileia. O barco faria ali um percurso de aproximadamente 6 quilômetros e a multidão caminhou 16 quilômetros a pé pela margem do rio. Quem chegou primeiro? Será que foi aquele pequeno barco com os discípulos ou aquela multidão que caminhava a pé e até mesmo algumas vezes corria para chegar naquele lugar? O texto de Marcos, viu até mesmo os paralelos, nos diz que quando aquele barco chegou, ou quando o barco chegou, aquela multidão já estava ali à margem do lago, os aguardando para os receber. Além da multidão que tinham saído, uma grande quantidade de pessoas das cidades em volta do mar da Galileia. Duas situações importantes que eu queria conversar com você. Muitas vezes o desejo, a necessidade de estarmos com Jesus podem nos fazer romper as barreiras e vencer grandes obstáculos. Aquela multidão, naquele momento, carecia de socorro, alento e compaixão. Nos momentos de crises pessoais, muitos parecem que querem correr para mais longe ainda de Deus. Procuram remédio para si em coisas e em pessoas que, na verdade, mesmo parecendo aliviar as dores momentaneamente, fazem somente piorar tudo posteriormente. Os recursos mais fáceis, na maioria das vezes, são os mais preocupantes. O uso e o abuso do álcool, de remédios tranquilizantes e antidepressivos, às vezes companhias e relacionamentos que são mais deturpadores do que nos ajudam. Fugir de casa, fugir da situação, às vezes parecem até dar alento, mas as respostas, na verdade, não são estas. Se hoje as crises te alcançaram, não corra para longe, hein? Corra para perto de Jesus. Seus discípulos estão aí,
à beira-mar, encontre-os, junte-se a eles. Certamente Deus usará de graça e bondade e se compadecerá de ti. Jesus demonstra por aquela multidão um mais alto grau de preocupação e compaixão. Eles não têm pastor. Os líderes religiosos e a religião daquela época não lhes davam cuidado espiritual, direção e muito menos proteção. O descanso do mestre e os seus discípulos pareciam que tinham sido frustrados. Acabou o descanso. Mas ele mesmo afirma, no capítulo 10, 45, aqui mesmo do Evangelho de Marcos, que o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Ele então desembarca, o nosso Senhor, vai de encontro ao povo que o procura. Ele não os despede porque está de férias com os amigos. Pelo contrário, vai socorrê-los. Haverá dias assim, dias em que eu e você, o que mais queremos e precisamos é descansar e dormir um pouco. Mas nós somos discípulos do Senhor. Necessidades e urgências aparecerão. E o que você mais poderá fazer? Paulo nos ajuda no texto aos Filipenses. Ele diz: tende em vós a mesma consciência, a mesma atitude e o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Enquanto fazemos o que temos de fazer, Deus faz o que nós não podemos fazer. E lembre-se, e o Senhor ia acrescentando todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Um grande abraço. 2018, avante Betel!